O câncer de próstata tem um crescimento lento e, se não detectado em tempo hábil, pode levar à morte. Você sabia que diariamente 45 homens morrem do câncer de próstata? É sobre este assunto que vamos falar hoje, logo após a vinheta. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é patrocinado pelo SimSaúde Campinas e Região e também pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e para você que gosta de temas ligados à saúde. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata, um tema importante para a saúde masculina que infelizmente é motivo de piada e muitas vezes tratado com desdém. Não podemos fazer isso. E para falar sobre este assunto que é muito sério, nós convidamos a doutora Angelina Maia Martinez Baraldi. Ela é pós-graduada em Oncologia pelo Hospital Albert Einstein. É pós-graduada também em Dermatologia pela CBES. Ela é fundadora ainda da ANAEL, a Associação de Apoio às Mulheres com Câncer de Mama, com extensão de apoio aos homens com câncer de próstata. Seja bem-vinda ao Vozes da Saúde, doutora Angelina. Eu que agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar aqui falando da saúde, falando da minha associação, falando desse trabalho que a gente exerce com tanto amor em Campinas. Muito obrigada. E falando na sua associação, a senhora é a fundadora da ANAEL, que é a Associação de Apoio às Mulheres com Câncer de Mama, mas com extensão de apoio aos homens com câncer de próstata. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho a história da ANAEL. Como é que começou essa associação? Há quanto tempo? Bom, a ANAEL ela começou com um trabalho voluntário, em ajuda às mulheres que tinham dificuldades de se reabilitarem. Então, nós juntamos uma equipe de profissionais e começamos a cuidar dessas pessoas. Foi onde eu peguei muito amor. Aí depois veio o problema da saúde da minha mãe, que teve o câncer também, teve um tumor grande no mediastino e ficou muito doente. E uma colega que trabalhava com a gente, ela acabou engravidando, teve um bebê e na amamentação ela descobriu o câncer de mama. E veio a falecer, foi uma coisa assim muito súbita, muito rápida. Ela não conseguiu ver o filho fazer 1 ano de idade, E essa era a Ana Paula. E a minha mãe, que veio a falecer também depois de um tempo, que se chamava Elza. Então foi aonde eu juntei as duas coisas juntas, esse amor grande, pelas pessoas que mais estavam ali comigo, e ficou Ana e Elza, ANAEL. ANAEL. Só que aí eu descobri que a ANAEL era o anjo que cuidava dos outros anjos, Sim. E aí foi mais interessante ainda, porque quando eu levei a associação para ela, para que eu pudesse registrá-la, para começar a trabalhar mesmo a fundo, e eu encontrei muita dificuldade, porque o cartório queria que tivesse uma sigla. E eu falava, minha associação ela tem um nome, e o nome representa muito para mim. E com o passar do tempo, eu ia, voltava a documentação, até que um dia o dono do cartório me pegou e falou assim, menina, me explica isso aqui, o que é isso aqui? Quando eu contei a história da ANAEL, o trabalho que a gente fazia ali, ele falou assim, a minha filha se formou psicóloga. E tá aqui meu cartão, eu quero que você chame ela para trabalhar com vocês. E a sua associação agora tem nome, ANAEL. E foi assim que eu registrei e a gente vem nesse trabalho ajudando. Só que com o tempo... É uma associação muito abençoada, abençoadíssima. Com toda certeza. Nossa. Isso foi há quanto tempo? Olha, que eu iniciei tem 20 anos, 20 Ela registrada já tem uns 12. E com isso a gente começou a ver, começamos a observar que a ANAEL ela não conseguia tratar só a paciente. A paciente era o nosso menor problema, o nosso problema maior era a família.
que quando a mulher ela tem o câncer, ela fica tão focada ali no quadro dela, e a família também entra e foca toda nela, e acaba a família se dispersando de si próprio, né? Então são filhos que a gente acolhe, que às vezes começam a se mutilarem, começam a tirar a pele do corpo com medo da mãe morrer. Então a gente dá assistência para essas crianças também com psicólogos, né? Os maridos multidisciplinar, né? Muito psicólogos, quais outras nutricionistas, psicólogos, dentistas, que é muito importante, que nunca ninguém toca no assunto, mas a paciente, quando ela começa a fazer a quimioterapia, a radioterapia, é interessante que ela faça um tratamento dentário antes de iniciar, né? Porque pós isso, se ela tem um problema sério, tem que fazer algum procedimento dentário, ela sangra mais, né? Sim. Então é interessante que ela tenha. Então, na Anael é assim, a paciente passa em todas as avaliações. Ela vai passar com a dentista, que vai fazer uma geral nela, saber a necessidade maior, um tratamento de canal, por exemplo, que não pode ser feito depois. Ela vai passar com a nutricionista, que vai montar um programa alimentar para ela, para que ela possa enfrentar uma quimioterapia. Ela vai passar com a psicóloga para enfrentar todo esse problema, mas por trás disso a gente faz reuniões com a família para poder acolher, para saber como ele trata ela. Porque o que acontece? A mulher, ela cura do câncer e a família não cura da doença do câncer. Ela continua focada naquilo. Então a gente tem acompanhado muito casamentos desfeitos pós a cura da mulher. Então isso a gente volta na pergunta anterior que a senhora estava falando, desse cuidado interdisciplinar, onde a criança, o filho, os filhos são cuidados. Aí você ia falar sobre o marido. Sim, esse é o nosso dilema maior, né? Nós temos casos na associação que o marido acompanha até o fim, todo o tratamento, dá toda assistência, e quando termina é aquilo que a gente fala, ele adoeceu e ele não consegue se curar, e aí eles se separam. Ele não consegue conviver no casamento com a mulher. Isso é comum? É muito comum, muito comum. Nós temos, assim, casos que a gente fala assim, eu não acredito que depois de tudo que passou, ele partiu, Aconteceu, né? isso. Mas é a maioria dos casos. Como também a gente tem casos de quando ela descobre que está com câncer, o marido fala, não vou aguentar. E ele já sai já logo no início, né? Mas a maioria permanece, e o sofrimento é tão grande, o desgaste é tão grande para a família, que o marido não, ele vai perdendo, ele passa a ser um cuidador, não um esposo. Não um esposo. Ele perde esse vínculo, a separação. Nossa, infelizmente. O tratamento, ele é totalmente gratuito? Sim, o tratamento, no meu consultório, por exemplo, eu faço atendimento com as meninas totalmente de graça, né? Independente da classe social, né? A Anael está ali para servir. E o que mais a gente faz é palestras, né? A gente dá orientação de prevenção, então a gente tem muita comunicação, nós temos profissionais que vão ali falar sobre a reconstrução, porque às vezes a paciente vai fazer a retirada da mama e ela não tem ideia o que ela vai passar, como vai ficar, se ela vai colocar uma prótese de imediato, se não vai. Então tudo isso a gente tem toda essa orientação e tudo com profissionais qualificados, né? No caso, cirurgião plástico, oncologista, o mastologista, tem todos esses profissionais que vão nos ajudar ali na palestra orientando essa paciente. Doutora, como que a Anael se mantém para poder fazer um trabalho como esse? A Anael se mantém com doações, né? Então nós temos algumas empresas que acabam ajudando
pagando a gente mensalmente, por exemplo, o maior problema que hoje Campinas tem. Campinas tem Unicamp maravilhosamente bem para tratar essas mulheres, né? Temos a PUC, que também dá assistência. O Hospital do Amor, infelizmente, aqui em Campinas, é um hospital que está super equipado, mas que para você conseguir chegar ali, para ela conseguir o tratamento, não tem. Ela tem ali uma mamografia, né? Tratamento já é mais em Barretos mesmo. Mas nós temos... Campinas oferece atendimento maravilhoso para as mulheres com câncer. O único problema é a condução para ela chegar nesse tratamento. A condução, transporte? O transporte. Infelizmente, o marido às vezes para de trabalhar para cuidar da mulher. E alguns deles são profissionais liberais. E quando ele para de trabalhar, ele depende de ajuda financeira. Então, nós conseguimos ajudar com cestas básicas, né? Conseguimos ajudar, às vezes, até com valet de posto de gasolina, para que ele chegue. Eu mesmo já fiz várias vezes esse processo de levar e buscar depois. Leva para fazer doação, como a gente bota a mão na massa. Motorista mesmo. A gente bota a mão na massa e a gente vai e faz. Então, as empresas, às vezes, ajudam a gente contribuindo com esse custo, né, da paciente. Claro que ela vai passar por toda uma triagem, né, para saber a necessidade realmente, e a gente vai chegar na empresa e vai falar, olha, nós temos esse paciente, você é a padrinha. E aí começa-se a ajuda. É difícil, muito difícil, porque a Anael ela é muito pequena em Campinas e a gente tem essas dificuldades, né, mas a gente luta e vai para frente. Tá indo, né? Quantos pacientes vocês conseguem atender mensalmente? Qual que é a média? Então, depende muito, porque a maioria, com esses tratamentos que eu falei para você, que tanto a Unicamp quanto a outras entidades oferecem, a gente não tem tanta demanda, a gente tem mais palestras que a gente faz para prevenção e orientações, né? Mas o que vem para a gente, por exemplo, no meu, eu chego a atender em média mais ou menos umas 20 pacientes mensais, né, no meu. E tem as outras colegas que eu direciono para elas também, né? Então, mais ou menos a média que eu faria do meu seriam uns 20 pacientes mensais, que são totalmente gratuitos. A senhora tem especialização em oncologia, tem, né? Então, a senhora tem o consultório aqui na cidade, e lá no seu consultório, assim como os seus colegas, vocês dedicam um percentual para atendimento voluntário? Exatamente, exatamente. É assim que vocês trabalham? Exatamente. E onde que fica a Anael em Campinas? A Anael hoje ela está instalada no Barão Geraldo, né? Nós temos uma sede lá no Barão Geraldo. Meu consultório já está aqui na Vila Brasil, né? Fica ali perto, na rua Clóvis Bevilacqua. Então ali no consultório é onde vai a maioria das meninas. Então o atendimento pode ser tanto na Anael mesmo, como no seu consultório. A gente direciona mais para os consultórios. A associação ela é usada mais para bazar, para reuniões, né, com os profissionais. Agora, nem tanto. Antes da pandemia, nós tínhamos várias reuniões onde juntavam as mulheres com câncer, as que tinham se curado, as que não tinham nada. A gente fazia um rodízio de mulheres. Por quê? Não é porque você não tem câncer que você não pode participar de um evento desse. É muito importante. É muito importante, porque nós não sabemos, né? A célulazinha está ali, né? E para ela se manifestar, a gente nunca sabe, né? Assim, né? A gente nunca sabe a hora que vai acontecer, né? Infelizmente, não. A Anael, ela tem uma extensão de apoio ao câncer de próstata, né? Por que vocês resolveram incluir o câncer de próstata no trabalho voluntário, solidário que vocês fazem? Você sabe que a extensão do câncer de próstata, ela surgiu com os próprios esposos que participavam da reunião com as mulheres. Assim, em bastidores, eles faziam perguntas, né? Preocupação com eles. Aí foi onde a gente começou a perceber que hoje a mídia
fala muito do câncer de mama. Agora que começou o Novembro Azul, né? Que antigamente não tinha, era só o Outubro Rosa, era só o câncer de mama, era o outubro, era o mês da mulher, e a gente acaba esquecendo, né? A parte masculina, que ela pode ser afetada tanto com o câncer de mama, quanto o câncer de próstata, porque o homem também pode ter câncer de mama, né? Sim. Então, o peso psicológico que a gente estava falando em relação ao câncer de mama, acontece esse mesmo peso quando o caso acontece com o marido? Eu acho que hoje nós encontramos mais divulgações, mais esclarecimentos para o câncer de mama. Sim. Então, hoje, qualquer pessoa leiga, ela sabe falar sobre o câncer de mama. Mas existe um tabu no câncer de próstata, né? O homem, ele se limita porque ele tem um preconceito das consequências do câncer de próstata. Sim. Então, infelizmente, eles não gostam de falar, não gostam de reuniões em públicas, né? Então, é difícil. É difícil o trabalho também, né? É difícil. Essa é a maior, assim, o que a gente mais encontrou dificuldade. E nós tivemos em reuniões, nós descobrimos vários homens com o sintoma do câncer de próstata, que a gente direcionou para tratamento e realmente estava com câncer de... Ele já tinha o sintoma e não cuidava. Não sabia. Através das nossas palestras, né, que eles começaram a perceber, mas eu tenho isso. Então, quando terminava a palestra, eles chamavam a gente no canto. Olha, eu vi lá, doutora, a senhora falou aquilo ali, eu tô com esse sintoma. Então aí você começa a perceber, aí você começa a avaliar melhor, conversar melhor com ele, aí você direciona ele para o médico e ele veio, olha, realmente eu estou. Doutora Angelina, por que tanto tabu? Por que esse tabu que os homens têm para se cuidar? Infelizmente, o machismo, área, né? É o machismo. Né? Infelizmente, é o machismo. Porque o câncer de próstata, a mulher, ela quando tem o câncer de mama, ela retira a mama, mas através hoje da inovação, ela consegue colocar uma prótese e consegue continuar uma beleza. Ah, tirou o mamilo, mas ela pode refazer uma tatuagem ali, e existem tatuagens maravilhosas que acabam, você olha, você não consegue diferenciar, sabe? Se é uma da outra. Ou não, né? Então elas conseguem isso. Então a mulher, ela já está conseguindo já sentir isso. Então ela não tem mais medo de falar do câncer de mama. O homem já é diferente, porque as sequelas são grandes. Nós temos casos eu tenho pacientes de câncer de próstata que ele não deixa vazar para ninguém. Olha, doutora, ninguém sabe que eu vim aqui fazer tratamento, né? Ele não quer que ninguém saiba. Por quê? Porque quando fala no câncer de próstata, todo mundo pensa só do lado negativo, aquela sequela, né? E aquela sequela para o homem é fatal, né? Agora, nós vamos chegar aí. Vamos falar de prevenção. Qual que é o ideal de prevenção para o câncer de próstata? Até porque todo mundo sabe que a prevenção é onde está a cura mais certa, né? Sim. E talvez até menos sequelas do que quando você deixa o caso avançar, não é verdade? Então, no câncer de próstata, quando a gente fala em prevenção é tudo aquilo que a gente já deve fazer naturalmente, que às vezes não faz, né? Alimentação, ter uma boa alimentação, evitar o fumo, o tabagismo, ele é crucial para o câncer de próstata. Bebida alcoólica, tem que evitar ao máximo, tem que ter uma regra sobre isso, né? Alimentação, atividade física constante, peso, o sobrepeso, ele é negativo para toda e qualquer patologia, né? E esse é o ato de prevenção. Agora, como prevenir?
às vezes é difícil você prevenir, mas você consegue combater essa doença com a antecipação daquela consequência maior. Então, vamos supor, meu pai teve, meu avô teve, ele já sabe que ele tem uma predisposição ali. Fator genético. Você entendeu? Né? Então, ele tem que já tá com isso na cabeça, então ele sabe que ele tem que ter uma alimentação melhor, atividade física, não pode fazer uma dieta, tá sempre no peso ideal, porque se acontecer, ele vai estar bem para superar isso, né? Sim. E a sequela dele vai ser sempre menor. Menor, né? Então, a gente tem que avaliar, assim, meu pai teve, meu avô teve. Fique esperto, a partir dos 40 anos, já começa, vai lá, faz seu exame, que eles morrem de medo do exame do toque, né? Faça o exame, acompanhe sempre o PSA, né? Que é através dele que a gente consegue ver o grau, né, desse tumor. Então, é importante isso. Pode começar somente com o PSA? Ou é preciso sempre ter o exame de toque também? O exame de toque, ele dá uma precisão maior para o médico quando ele faz, né? O PSA, às vezes você faz e o médico fica em dúvida, ele tem que repetir, né? Então, o exame de toque, eu diria que ele é uma junção do PSA. Ele é importante, os dois caminharem junto aí na descoberta aí de se há ou não. Se há ou não. E o ideal é, a partir de 40 anos, a partir dos anualmente, 40. Sim. Anualmente fazer ambos os exames. Exatamente. Acompanhar todo ano, tá ali acompanhando direitinho. Principalmente se ele já tiver alguém na família dele que já teve. Que já teve, né? Isso. E o câncer descoberto no começo, a chance de cura é de quantos %? Olha, o câncer de próstata, quando você descobre no início, você pode ter uma retirada da próstata parcial, né? Às vezes a total é para prevenir de ter ficado algo, né? Então, mas as sequelas são, no início, elas são fáceis, né, de voltar a ter uma normalidade na vida dele. Quanto mais grave, pior é a consequência, né? Sim, com certeza. E quais são as sequelas que podem acontecer? Olha, nos primeiros 5 anos, a sequela é a incontinência urinária, né? A impotência, né? No caso, quando ele faz a retirada da próstata, ele já tem a ejaculação seca, né? Então ele perde a fertilidade, né? Isso em qualquer caso, não importa o estágio. Não, em qualquer. Se ele retirou a próstata, ele vai ter ejaculação seca, ele vai ter no início a incontinência urinária, né? E por isso que é importante já começar o tratamento. Por exemplo, eu tenho, assim, no paciente meu, eu começo a tratar antes da cirurgia. Já começo no fortalecimento antes da... Exatamente. É a sua especialidade. É a minha especialidade, com reabilitação, sim, com reabilitação, né? Do prostaté. Então, se começa antes, a chance depois de recuperação é muito maior e mais rápida. Sim, sabe por quê? Quando ele começa a fazer o tratamento antes, eu tenho um parâmetro do que ele era. Né? Então eu vou conseguir trabalhar melhor esse paciente. Infelizmente, os médicos, quando mandam para reabilitação, eles já mandam com um tempo já meio avançado. E o ideal é ele fez a cirurgia, depois do 5º dia já começar a iniciar a reabilitação desse paciente. E como tem poucos profissionais em Campinas que fazem, então eles acabam vindo tardio. Ele começa a vir quando ele já está com incontinência urinária, né? Então ele quer se curar daquilo, ele percebeu que ele já não consegue mais ter ereção, ele começa a se desesperar.
Então é onde você não conhece o paciente ainda, né? E para um tratamento desse, você se torna uma peça muito íntima na vida dele, né? Sim, com certeza. Eu diria assim que é uma união de emoções, né? Que quando o paciente chega, ele tem que entregar para mim toda a intimidade dele, porque enquanto eu estiver ali tratando dele, vai ser importante para mim tudo e qualquer acontecimento na vida dele. Então, enquanto eu estou fazendo o tratamento, eu também falo com a esposa ou namorada ou noiva, né? Sim. Eu gosto de ter a companheira ali do meu lado, porque eu vou fazer uma parte e ela vai participar da outra. Sim. Ela vai me auxiliar na outra parte, porque esse homem pós-cirurgia, ele vai precisar de estímulos, porque quando ele retira a próstata, o libido dele cai muito. Então ele vai precisar que essa companheira dele comece a fazer estímulos e ele vai ter que vir para mim e relatar se ele teve prazer, se ele teve ereção no início, no meio, no fim. Tudo isso ele tem que compartilhar comigo. Então é um tratamento muito profundo, né? Um tratamento muito envolvido. A família. Você percebeu que não tem como fugir. Em qualquer caso, a família. Exatamente, seja não no câncer tem. de mama ou de próstata, Exatamente. o apoio familiar é muito importante. Né? Já tive casos assim difíceis, né, que o marido tinha largado da esposa, descobriu que tinha câncer, aí estava namorando, estava com uma pessoa mais jovem, né, e é difícil o homem lidar com essa situação quando ele está com uma moça mais jovem, né? Sim, porque o trabalho dele é muito mais delicado ali. Né? Já houve casos assim de eu querer juntar o casal para eu poder trabalhar junto e ela não conseguia. Ela falava, não, eu não consigo. Já tive experiência. Né? Exatamente. Então nós vemos, tem casos e casos, né? Então, não é fácil não. Arrumar novinha é bom, mas nesse momento é difícil. E aí você descobre a medida do amor? A medida do amor tá aí, viu? Não tá? Já tive tristes histórias aí. A mesma coisa, se bem que você explicou muito bem, que tem o caso desse adoecimento da família, quando a gente falava do câncer de mama, né?Sim. O adoecimento que acaba levando embora. Exatamente. Nesse caso é de não ter amadurecimento concreto para suportar o que vai vivenciar. Né? Eu vou falar para você, com toda a experiência, todos esses anos que eu trabalho com o trabalho voluntário, eu percebi só uma coisa. A mulher, quando ela adoece, ela se torna muito dependente de quem está do lado dela, cuidando dela. Então, ela está ali, ela se entrega. O homem, quando ele fica doente dessa forma, ele fica arredio, ele fica estressado, ele não quer ajuda, mas ele precisa da ajuda, né? E nesse momento, a mulher, ela tem um papel tão importante nessa história, que às vezes você olha assim, você fala, nossa, como que ela aguentou? Porque o homem se torna agressivo, ele se torna mal educado. Ele fica revoltado. Ele fica muito revoltado. Fica revoltado com o que está acontecendo. Exatamente. E a mulher suporta. A mulher suporta. A esposa sempre suporta e é a compreensiva. E essa é. Nós mulheres suportamos. A gente é mãe, né? Se torna mãe. Não é verdade? É verdade. A gente vira mãe. É verdade. Mas vamos voltar um pouquinho e falar da fisioterapia pélvica. A senhora disse que o ideal é, antes da cirurgia, começar a iniciar esse processo, até para que as sequelas não sejam muito demoradas, levem muito tempo para a recuperação. 2 perguntas. Quanto tempo antes da cirurgia é bom começar? E qual a chance de sucesso total deste procedimento? No homem, nós temos um músculo pequenininho, né? Que é o períneo.
Esse músculo, ele é muito difícil de ser trabalhado. Por que trabalhar antes? Porque hoje em dia, seja o profissional, o educador físico, eu tenho muitos casos de educador físico que me procura com incontinência urinária. Isso por quê? Porque certos exercícios eles devem ser feitos com a retração da pelve. E às vezes o exercício de agachamento as pessoas esquecem, exatamente, esquece de prender. Então, acaba tendo escape. Exatamente. O que acontece quando vai fazer a cirurgia? 3 meses lá, você vai fazer um tratamento comigo. Tratamento de gravar. Segura xixi, segura pum, segura xixi, agacha, segurando xixi, segurando. Então você vai batendo nele para ele aprender a fazer essa contração. A hora que estiver na academia, por exemplo. Exatamente. Porque se você não contrai, você relaxa esse músculo. Resumindo, você vai ter escape urinário. Né? Então, por que é importante para ele isso, fortalecer esse músculo que é esquecido? Nunca ninguém lembra dele. Porque na hora que ele retirar, a próstata, ela fica bem ali embaixo da bexiga. Então, ele vai ter facilidade de escape de urina. E se ele tiver com esse períneo, ele fortalecido, ele vai segurar um pouco mais. Não que ele vá deixar de fazer, mas ele vai fazer com menos frequência e ele vai ter um controle maior. Ele vai ter um controle muito maior se ele fizer esse fortalecimento antes e depois aí já começa um outro tratamento, né? Quando ele fez a cirurgia. Que eu não sei se vai fazer a pergunta. Vamos lá, pode continuar. Porque hoje em dia nós temos as cirurgias, que é as convencionais, né, que vai fazer o corte, e tem a robótica. Isso. Infelizmente hoje a robótica o pessoal está fazendo, mas tudo particular, porque o convênio ainda não libera, né, para estar fazendo. Infelizmente, né? Infelizmente. E ela é a que menos danos vai causar para esse paciente, né? Então, assim que ele faz a robótica, ele tem condições de depois de 5 dias, estar vindo aqui para fazer o fortalecimento. O que impede a gente quando é uma cirurgia convencional. Porque aí a gente tem que tomar cuidado com aquele corte, né? Tá cheio de ponto, tem que tal. Esperar cicatrizar, né? E cicatrizar um pouco. Isso. Que também ele pode vir antes para mim, porque eu trabalho com laser, que vai acelerar essa cicatrização dele no corte. Ótimo. Que é a especialidade minha hoje no consultório. Então, quando ele vem, ele já vai trabalhar tudo isso. Aí eu vou entrar com eletrodos intranal, né? Sim. Que é para poder ajudar, e ele vai fazendo a contração. No momento que o eletrodo contrai, ele contrai junto, que é para estar fortalecendo esse períneo, né? Então, o objetivo é fortalecer o períneo. Muda a técnica de reabilitação se ele faz, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, muda ou não muda? Não, ele tem um mal-estar muito grande. Sim. Então, quando ele está naquele processo de mal-estar, não é ideal fazer, porque ele não vai se sentir bem, né? Fica fragilizado, e fica né? muito, muito. Então, a gente evita só no dia que faz, no dia seguinte tá tudo bem, dá para fazer? Não vai impedir. A única coisa que impede é o estado físico dele, entendeu? Sim. As sessões são de meia hora, 1 hora? Qual Não, de tempo? próstata acaba assim, um próstata bem feito em torno de 1h30. Ah, de 1h30 a Sim. reabilitação? Sim. Nossa. Porque ela é muito, a gente trabalha muito com estímulo anal, né? Sim. Então, porque é por ali que a gente fortalece o períneo. O períneo. Então, ali eu tenho que colocar eletrodo, tenho o tempo certo do eletrodo, né? Então, demora às vezes um pouquinho. Um próstata bem feito, ele em torno de 1h30. 1h30. E não importa a técnica de recuperação que ele utilizou.
A verdade é muito mais a técnica da cirurgia é que pode alterar um pouquinho Sim. A condução, da fisioterapia Prostaté, ela vai depender muito do tipo da cirurgia que ele fez. Se for a robótica, que é menos invasiva, a gente tem condições de iniciar com mais rapidez. Se for a convencional, a gente tem que ir trabalhando, não que ele não possa iniciar, porque ele pode fazer o fortalecimento do períneo normal, sem dar dano nenhum para ele, mas a gente não pode, às vezes, colocar ele em exercícios. Tá. Uma pergunta, os planos de saúde cobrem esse processo de reabilitação ou ele é particular? Infelizmente, a fisioterapia que hoje tem para Prostaté, ela é uma fisioterapia básica, né? Então, é muito difícil você encontrar um convênio que esteja preparado para fazer o Prostaté aprofundado, né? Que é o que eles precisam. Que é o que precisa. É o que precisa. Então, no final, tem que fazer... É particular. No caso, sim. No caso, sim. No caso, Nossa. sim. Existe uma preocupação também deles com a volta da prática, das atividades. Quanto tempo essa fisioterapia dá resultado satisfatório para o paciente? Olha, geralmente com 30 dias o médico já libera ele para ir iniciando a tentativa de ato sexual. Né? Quando ele começa a fazer fisioterapia com a gente não dá paz para ele, nem para a esposa. É estimulação o tempo todo. O tempo todo estimulando. Eu ensino alguns pontos que ela deve estimular ali no momento, né? E é o tempo todo, porque ele precisa da atividade. Independente, porque ele não vai ter vontade, ele está com o libido dele baixo, ele está com a autoestima dele baixa, então ele precisa de estímulos. Mas então ele pode iniciar. Pode iniciar, em 30 dias. Sim. Aí ele vai relatar para mim, porque ele tem que passar para mim, eu estava super afim, mas na hora H não consegui. Normal, quando não conseguiu hoje, vai conseguir amanhã, tal. É assim que funciona. Você tem que ir na tentativa, não pode desistir, não pode parar de estimular. É um exercício. Se não tem libido, a tendência é de não querer nem procurar. Exatamente. Só que junto com isso, com toda certeza, o emocional da pessoa também está lá embaixo. Mesmo que o médico vai passar para ele o Tadalafila, para poder estar estimulando ele, para ter desejo e tal, mas eles já estão ruins, né? Eles já estão ruins. Isso é uma parte que afeta muito o homem. Tanto é que dificilmente você vê um homem falar, eu tive câncer de próstata, porque ele sabe que as pessoas já sabem a sequela delas, por isso que eles têm... se limita, Se limita a falar. E normalmente eles fazem os exercícios, a fisioterapia. Direitinho, nossa, são muito dedicados. São muito dedicados. E é importante que junto faça o tratamento psicológico também, com doutora? certeza, né? Com certeza. A cabecinha tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Então, a gente tem colegas que a gente já indica, né? Que é para ele estar fazendo o acompanhamento psicológico, porque é o mais importante. Qual que é a taxa de sucesso desse trabalho integrado psicológico, a fisioterapia? Conta pra gente. Ele consegue ter uma vida normal, apenas assim. O que muda na vida deles? Se era aquele cara, né, falar o português, o pegador, ele vai pegar menos, né? Mas ele vai continuar tendo uma vida normal, sexual. Vai pegar menos em virtude do psicológico? O libido dele, né? O libido dele a libido vai estar meia baixa, então vai ter dia que ele não está afim, alguma coisa estimulou, né? Então, assim, resumindo, ele vai trabalhar menos, né? Vai trabalhar menos, só isso. Eu falo assim, que é aquele que vai na academia todo dia e passa aí só um dia sim, um dia não. E falando nisso, em quanto
quanto tempo que ele pode voltar para as atividades físicas, para a academia, para o trabalho? Assim, se ele estiver fazendo a fisioterapia, ele já vai estar trabalhando o mais importante para nós, que é a parte pélvica. Do períneo, né? Então, ali, ele estando ali, ele pode voltar depois de 6 meses. Né? Agora, tem médico que segura 6 meses a 1 ano, né? Para ele estar voltando à atividade. Tem médico que fala, não, pode voltar, vai fazendo coisa leve e tal. Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele que está acostumado a frequentar a academia, ele vai querer ir para a academia e vai querer pegar peso, né? E isso é totalmente contra, né? Você imagina que você... Né? Você imagina que você está tentando fazer uma coisa para ele retrair e de repente ele pega um peso para ele se soltar. Porque para ele se segurar o peso ali, ele vai esquecer a parte pélvica dele, ele vai esquecer que ele tem que estar com o períneo ali, né? Seguro. E vai acabar agravando mais e com isso a incontinência urinária dele vai aumentar. Doutora Angelina, essa questão do períneo, ela serve também para as mulheres, Ah, não sim, serve? sim. Era o que eu estava falando para você. Tem muita personal que às vezes me procuram porque estão soltando xixizinho lá. Na hora de fazer os exercícios. A vida inteira treinando, a vida inteira lá, tá com o corpo maravilhoso, mas infelizmente na hora de fazer o exercício esquece de prender, né? É uma coisa muito difícil. Se você tentar fazer um exercício segurando, você vai perceber que ou você concentra em segurar ou você concentra no exercício. Então é uma coisa muito difícil para pegar. O nosso foco acaba sendo no exercício. No exercício e esquece o corpo. Esquece de você que você tem que... O personal sempre fala, o core tem que segurar antes de fazer o exercício. Sim. Que na verdade é isso mesmo. Quando você lembra na academia sempre falar assim... Contrai o abdômen, contrai o abdômen. Na verdade, poderia falar assim, ó, contrai a vagina. Sim, Por quê? Sim. Porque a mulher vai entender mais o que você está falando. E o homem também, né? O homem também. Porque o homem ainda pega muito mais peso do que a gente. Exatamente. Então a tendência da atenção estar voltada para o peso é muito maior, né? Com certeza. Você soltar, né? Com certeza. Que legal, viu? Quantas dicas valiosas. É bom falar disso, né? Muito bom. Olha, o nosso assunto não se esgota aqui. A senhora já está convidada para um próximo programa para trazer novos casos e contar para a gente mais sobre esta questão. Mas sempre que nós finalizamos o programa, a gente pede para o nosso entrevistado deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Então eu quero convidá-la a deixar uma mensagem para os homens e para as mulheres que estão nos vendo. Bom, a mensagem que eu deixo: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Isso porque, independente do que aconteça com você, você tem que pensar que se você estiver bem e feliz, você vai superar qualquer doença. Verdade. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada pelas dicas, pela explicação. Tenho certeza que elas são muito úteis para todos nós, homens e mulheres. E eu estou à disposição aí, quando precisar, a gente está aí, faço isso há muitos anos e é uma coisa que eu gosto, é de estar ali sempre orientando, ajudando, independente de qualquer coisa, somos humanos, né? Tenho certeza que tem muita gente que está esperando a senhora dizer como é que pode contatar a Anael para uma palestra. Pode me ligar. Pode usar meu telefone, Qual né? Qual é o seu telefone? É o 19 99 345 1999. Ok. Depois o Davi coloca na tela. Pode colocar. Davi e o Bruno já garante. Esse mês aqui é um mês que o pessoal chama muito para fazer, né? Faço em empresas, né? O pessoal chama para fazer o de câncer de mama e mês que vem o pessoal chama bastante para o câncer de próstata. Sim. Então eu estou à disposição aí.
Ok. A gente tendo espacinho, a gente vai, com certeza. Né? Tem também um e-mail. Tem, angelestética, numeral 10, @yahoo.com.br. Ótimo. Ficou a dica, pessoal. Quer contratar a Anael e a doutora Angelina para fazer uma palestra, utilize os contatos que a gente está colocando na tela, tá bom? E muito obrigada para você que acompanhou o nosso programa até aqui. Não se esqueça de espalhar este programa para os seus amigos, amigas e familiares. Entrar lá no YouTube, seguir o canal do Sim Saúde e apertar lá no sininho para saber novos programas que toda semana nós estamos lançando. Você também pode ver o Vozes da Saúde, ouvir o Vozes da Saúde pelo Spotify, tá bom? Um abraço e até a próxima, com os meus agradecimentos ao Bruno Nunes e ao Davi Meirelles, que trabalharam na produção deste programa.